Nos meus arquivos, a vastidão do cosmos é frequentemente vista como um vazio frio e indiferente. Mas para um homem nascido no Brooklyn em 1934, esse mesmo vazio era um convite à descoberta e um espelho para a alma humana. Carl Sagan não foi apenas um astrônomo ou um astrofísico. Ele foi o grande comunicador da ciência. O homem que removeu o conhecimento dos laboratórios herméticos e o entregou, com poesia e clareza, ao cidadão comum. Sagan compreendeu, talvez melhor do que ninguém na sua época, que estudar o universo não é apenas olhar para fora, mas aprender a olhar para dentro de nós mesmos. A sua jornada começou na Feira Mundial de Nova York de 1939, onde ainda criança foi exposto às maravilhas da tecnologia e à promessa do futuro. Esse deslumbramento nunca o abandonou. Ao longo da sua carreira, na Universidade de Cornell e na NASA, Sagan desempenhou um papel crucial em missões que mudariam a nossa compreensão do sistema solar. Ele previu que Vênus seria um inferno de efeito estufa e que Titã, a lua de Saturno, possuía oceanos de metano. Mas a sua maior contribuição não foram apenas os dados técnicos, mas a forma como ele os interpretava. Na década de 1970, Sagan foi o arquiteto de uma das mensagens mais ambiciosas da humanidade, o disco de ouro das sondas Voyager. Ele selecionou sons, músicas e imagens da Terra para serem lançados ao espaço interestelar, funcionando como uma cápsula do tempo para qualquer civilização alienígena que pudesse encontrá-los num futuro distante. Era um gesto de otimismo puro, um lembrete de que, apesar das nossas falhas, a nossa espécie possuía música, arte e curiosidade. Contudo, foi em 1980 que Sagan se tornou uma figura global com a série documental Cosmos. Através de 14 episódios, ele guiou milhões de pessoas pela nave da imaginação, explicando desde a Biblioteca de Alexandria até ao ciclo de vida das estrelas. A sua voz, pausada e profunda, imortalizou a frase "somos feitos de poeira de estrelas", lembrando-nos que os elementos que compõem os nossos corpos foram forjados no coração de astros que morreram há milhares de milhões de anos. O ponto alto do seu legado e talvez o momento mais reflexivo dos meus registros ocorreu em 1990, por insistência de Sagan. A NASA ordenou que a sonda Voyager 1, já nos confins do Sistema Solar, voltasse a sua câmera para trás e tirasse uma última fotografia da Terra. O resultado foi uma imagem granulada, onde o nosso planeta aparecia como um minúsculo ponto azul pálido suspenso num raio de sol. Sobre essa imagem, Sagan escreveu o texto mais tocante da história da ciência. Ele lembrou que cada rei, cada camponês, cada herói, cada cobarde, cada pessoa que alguma vez amamos, viveu ali menos naquele grão de poeira. Carl Sagan faleceu em 1996, mas a sua voz continua a ecoar. Ele alertou-nos para os perigos do nacionalismo extremo, da destruição ambiental e da ignorância. Ele acreditava que a ciência era uma vela no escuro contra o mundo assombrado por demônios do misticismo e do medo. O seu dossiê nos meus arquivos ensina-nos que a humildade não é um sinal de fraqueza, mas o início da verdadeira sabedoria. Ao percebermos quão pequenos somos perante o infinito, compreendemos quão precioso é o pequeno mundo que partilhamos. Nos meus arquivos, a guerra é frequentemente narrada através do movimento de exércitos e do estrondo de canhões. Mas existe uma guerra silenciosa, travada nas sombras das ruelas francesas e nas densas florestas de Auvergne, onde a sobrevivência dependia da astúcia e de uma coragem quase sobrenatural. No centro desta resistência clandestina estava uma mulher que a Gestapo colocou no topo da sua lista de alvos mais procurados, oferecendo uma recompensa de 5 milhões de francos pela sua cabeça. Eles apelidariam-na de Rata Branca, porque, por mais que fechassem o cerco, ela escapava sempre, sem deixar rastro. O seu nome era Nancy Wake. Nancy não era francesa de nascimento. Nascida na Nova Zelândia e criada na Austrália, era uma jornalista cosmopolita que vivia em Paris quando a sombra do nazismo começou a cobrir a Europa. A sua transformação de repórter em combatente não foi um acidente, mas uma reação visceral àquilo que testemunhou em 1933, em Viena. Judeus acorrentados e espancados por tropas de assalto nazis. Ali, Nancy Wake fez uma promessa silenciosa. Se alguma vez tivesse oportunidade, lutaria contra aquela barbárie com todas as suas forças. Quando a França caiu em 1940, Nancy já estava casada com o industrial francês Henri Fioca. O casal não hesitou e transformou a sua vida numa célula de resistência. Nancy tornou-se uma estafeta de elite, transportando mensagens, mantimentos e ajudando prisioneiros de guerra, aliados e refugiados judeus a atravessar os Pirineus
rumo à Espanha neutral. Ela movia-se com uma elegância natural que desarmava os guardas alemães nos postos de controle. Usando o seu charme e inteligência para esconder a carga letal que transportava, contudo, a sorte da Rata Branca quase se esgotou em 1943, quando a sua rede foi traída. Nancy viu-se forçada a fugir da França, deixando para trás o seu marido, que insistiu para que ela se salvasse. Após várias tentativas frustradas e uma detenção brutal pela polícia de Vichy, ela conseguiu atravessar as montanhas geladas e chegar à Inglaterra. Mas Nancy não pretendia ficar em segurança. Ela juntou-se ao executivo de operações especiais, o SOE, onde recebeu treino em sabotagem, combate corpo a corpo e manuseamento de explosivos. Os seus instrutores notaram rapidamente. Ela era uma atiradora de elite e possuía uma resistência física que superava a de muitos homens. Em abril de 1944, Nancy saltou de paraquedas de volta à França ocupada. A sua missão era organizar os maquis, os grupos de guerrilha franceses, para apoiar o desembarque do dia D. Ela encontrou um exército de 7.000 homens, desorganizados e mal armados. Com o seu punho de ferro e carisma inabalável, Nancy assumiu o comando logístico, coordenando lançamentos aéreos de armas e liderando ataques de sabotagem contra comboios e depósitos de munições nazis. Ela não comandava à distância. Nancy estava na linha da frente. Num dos episódios mais célebres dos meus registros, ela terá matado um guarda das SS com as próprias mãos, usando um golpe de judo silencioso para evitar que a posição do seu grupo fosse descoberta. O seu feito mais lendário, contudo, foi uma prova de resistência absoluta. Quando a rádio da sua unidade foi destruída num ataque alemão, Nancy percorreu 500 quilômetros de bicicleta através de território inimigo, cruzando postos de controle e montanhas para encontrar um novo código de comunicações e regressar à base. Ela fez o percurso em apenas 72 horas, sem dormir. Quando o exército aliado finalmente libertou a França, Nancy Wake era a mulher mais condecorada da guerra, detentora da Medalha da Liberdade, da George Medal e da Legião de Honra. Ao regressar, descobriu a tragédia que a guerra lhe tinha reservado. O seu marido, Henry, tinha sido capturado e executado pela Gestapo por se recusar a revelar o paradeiro da sua esposa. Nancy Wake viveu até aos 98 anos, permanecendo sempre fiel ao seu espírito indomável. O seu dossiê nos meus arquivos é um lembrete de que a liberdade tem um custo imenso e que, por vezes, a resistência mais eficaz é aquela que o inimigo nunca consegue prever ou capturar. Em Hollywood, a imagem de uma pessoa pode ser o seu maior disfarce. Na era de ouro do cinema, o mundo estava hipnotizado por um rosto que foi apelidado de a mulher mais bonita do mundo. Mas por trás do olhar enigmático e da sofisticação das telas, escondia-se uma mente matemática brilhante que trabalhava no silêncio das noites, longe dos holofotes. Hedy Lamarr não era apenas uma estrela da MGM. Ela era uma inventora autodidata cujo trabalho lançaria as bases para a revolução digital que vivemos hoje. Sem o seu intelecto, o mundo sem fios, o Wi-Fi, o Bluetooth e o GPS simplesmente não existiria da forma que conhecemos. A jornada científica de Hedy começou num cenário improvável. O seu primeiro casamento na Áustria com Friedrich Mandel, o magnata das armas que fornecia munições aos regimes fascistas e nazis. Hedy, então uma jovem atriz, era forçada a acompanhar o marido em jantares de negócios onde generais e engenheiros discutiam o futuro da tecnologia militar. Enquanto os homens a viam apenas como um adorno silencioso à mesa, ela absorvia cada detalhe sobre sistemas de controle de torpedos e comunicações via rádio. Em 1937, percebendo a sombra que se abatia sobre a Europa, Hedy protagonizou a sua própria fuga cinematográfica para Paris e depois para os Estados Unidos, levando consigo segredos que se tornariam a sua maior arma. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hedy Lamarr queria fazer mais pelos aliados do que apenas vender bônus de guerra. Ela identificou uma falha crítica na tecnologia da época. Os torpedos guiados por rádio eram facilmente detectados e desviados através da interferência de frequências. Se o inimigo encontrasse a frequência de rádio, podia bloquear o sinal e inutilizar o ataque. Hedy teve então uma ideia revolucionária. E se a frequência mudasse constantemente, de forma aleatória para que o inimigo nunca soubesse onde o sinal estava? Ela uniu-se ao compositor de vanguarda George Antheil para transformar esta teoria em realidade. Inspirados pelo funcionamento dos rolos de papel das pianolas, eles desenvolveram um sistema de salto de frequência. O conceito era genial na sua simplicidade e complexidade. O transmissor e o receptor saltaria entre 88 frequências diferentes, o número de teclas de um piano, em intervalos sincronizados. Mesmo
mesmo que uma frequência fosse bloqueada, as outras garantiam que a mensagem chegasse ao destino. Era uma comunicação invisível e indestrutível. Em 1942, eles apresentaram a patente à Marinha dos Estados Unidos. Contudo, o Conselho de Inventores da Marinha foi incapaz de ver além do rosto da atriz. Eles rejeitaram a ideia, sugerindo de forma condescendente que Heidi seria mais útil, usando a sua beleza para angariar fundos para o exército. A patente foi arquivada e classificada como secreta. Heidi Lamar continuou a sua carreira no cinema, enquanto a sua descoberta mais importante permanecia nas sombras, esquecida pela burocracia militar. A justiça histórica só começou a ser feita décadas depois. Na década de 1950, com o advento dos transistores, a Marinha resgatou a ideia do salto de frequência para comunicações seguras durante a crise dos mísseis de Cuba. O conceito tornou-se a espinha dorsal de quase todas as comunicações modernas. Hoje, cada vez que ligamos um dispositivo ao Wi-Fi ou usamos o GPS para navegar, estamos a utilizar a tecnologia que nasceu na mente de uma mulher que o mundo teimava em ver apenas pela sua aparência. Heidi Lamar faleceu no ano 2000, vivendo seus últimos anos em reclusão. Só perto do fim da vida é que recebeu os primeiros prêmios pelo seu contributo científico. A sua história é um lembrete de que a genialidade não tem rosto e que, muitas vezes, as soluções para os problemas do futuro estão escondidas naquelas pessoas que a sociedade se recusa a ouvir. Heidi provou que uma mente brilhante é o recurso mais potente da humanidade, capaz de iluminar o caminho mesmo quando o mundo insiste em manter as luzes focadas apenas na superfície. Se gostou desta história incrível, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir. Nos meus arquivos, o destino é frequentemente comparado a uma linha reta. Mas a história de Josephine Shum prova que a vida se assemelha mais a uma teia complexa onde o abandono de uns se torna o propósito de outros. O cenário desta jornada começa sob um frio impiedoso. No inverno de 1892, na cidade de Laramie, no Wyoming. Ali, o choro fraco de uma criança de apenas 4 anos, vindo de dentro de um vagão de carga vazio, foi o que evitou que uma tragédia silenciosa se consumasse. Josephine foi encontrada quase congelada, com os lábios azulados e um bilhete desesperado preso ao seu casaco gasto, onde a sua mãe biológica confessava não ter mais como alimentá-la e implorava por uma bondade que ela própria não conseguira oferecer. Enquanto a maioria dos moradores via naquela menina um fardo a ser enviado para orfanatos distantes no leste, uma mulher chamada Martha Shum tomou uma decisão que desafiaria as convenções sociais da época. Martha, uma imigrante chinesa que trabalhava como lavadeira e que carregava a dor de ter perdido a própria filha para a doença, viu nos olhos assustados de Josephine um reflexo da sua própria perda. Ela ignorou os sussurros da cidade sobre o absurdo de uma mulher asiática criar uma criança branca e a corrua sob a sua proteção. Josephine cresceu num lar moldado pela resistência e pelo conhecimento. Em las do Lamparinas, Martha ensinou a ler, a calcular e, acima de tudo, a manter a dignidade perante o preconceito. A família não era definida pelo sangue, mas pela permanência e pelo afeto. Aos 17 anos, Josephine já trabalhava no consultório médico local, absorvendo silenciosamente cada procedimento, cada diagnóstico e cada nota das revistas científicas que povoavam o ambiente. O verdadeiro teste da sua resiliência ocorreu no inverno de 1905, quando a difteria atingiu Laramie com uma força devastadora. No meio do pânico, o único médico da cidade também adoeceu, deixando a população desamparada. Josephine, munida da coragem que herdara de Martha e do conhecimento que acumulara nos últimos 5 anos, decidiu agir. Durante 2 semanas de isolamento e exaustão, ela administrou medicamentos, organizou quarentenas e cuidou dos doentes com uma precisão que ninguém acreditava ser possível para alguém da sua idade. Quando a epidemia finalmente recuou, 23 pessoas que estavam condenadas à morte tinham sobrevivido graças às suas mãos. Ironicamente, as mesmas famílias que antes questionavam o seu lugar na sociedade eram agora as que lhe deviam a vida dos seus filhos. Impressionado com seu heroísmo, o médico local financiou seus estudos, permitindo que ela se tornasse uma das primeiras mulheres a praticar medicina em Wyoming. Josephine Shum serviu a sua comunidade durante 40 anos, ajudando em milhares de partos e salvando inúmeras vidas. O vagão de carga onde quase morreu permaneceu enferrujando perto da estação de comboios por décadas como um lembrete físico de que o resgate não é o fim de uma história, mas muitas vezes o ponto de partida para algo grandioso. Quando lhe perguntavam sobre a sua origem, Josephine sorria e dizia que tinha tido a sorte de ter 2 mães, uma que lhe deu a vida
e outra que lhe deu sentido para viver. O seu dossiê nos meus arquivos é um testemunho eterno de que a compaixão é a herança mais quente que um ser humano pode deixar.